Via de Imagens recebe, né? Paulinha Nunes, Haroldo Borges, né? No nosso papo, continuando dando sequência às nossas conversas, né, sobre o cinema feito na Bahia. Né? Já coloquei para contar a Paulinha porque quem somos nós, o que fazemos. E é muito bom, desculpa recebê-los assim, esse pré-carnaval todo sem funcionar muito bem, mas espero que as nossas cabeças tenham funcionado para lá de bom. Então, nós começamos sempre com um pouco com a origem, né, da Plano 3, um pouco do encontro de vocês, e da trajetória de vocês, e no caminho a gente vai conversando. Então agora, né, daqui a alguns dias, daqui a 3 dias, no dia 8 de fevereiro, vai fazer 20 anos que a gente se conhece. A gente, isso tudo. Na nossa vida, a amizade veio antes do cinema, né? No dia 8 de fevereiro foi o primeiro dia de aula na faculdade. Por uma série de fatores a gente caiu no mesmo lugar, que foi na Católica, que foi em publicidade. Eu sempre brinco que eu fiz 4 anos de publicidade para entender que eu posso ser tudo nessa vida, menos publicitária. Mas a faculdade foi o que nos juntou, né? De alguma forma, os 4. Cada um tinha cursos paralelos, estavam em faculdades paralelas. Ernesto não estava na faculdade, porque Ernesto vem da FTC, mas o irmão dele foi nosso colega de sala. Então todo mundo tinha um curso paralelo. Eu estava fazendo administração, o Marcos estava fazendo arquitetura, eu queria fazer jornalismo. E a gente, acho que a faculdade aconteceu para esse encontro acontecer. E éramos pessoas estudando publicidade com outros cursos por trás, mas já com uma vontade imensa de fazer cinema. E a gente se conheceu aí, né, na Católica ainda. Começamos a produzir coisas muito experimentais, né, os primeiros vídeos. Depois, quando a gente terminou, porque naquele ano não tinha ainda a faculdade de cinema aqui em Salvador, a gente foi estudar fora daqui, a gente foi estudar cinema em Madrid, depois no Rio, depois veio a Argentina. Né, fomos buscando formas, e nesse buscar formas tanto de estudar como de fazer cinema, o coletivo foi a forma onde a gente se encontrou, né? Que era a forma de tornar possível o sonho e também um gesto político sobre o cinema que a gente quer fazer, o cinema que a gente acredita, né? Que é esse cinema onde cada um aporta um pouquinho, onde não tem tanto a figura do diretor gênio, que é meio que cultuada aqui na Bahia, né? Mas sim uma equipe que produz e que conta histórias juntos, assim, a partir de experiências pessoais e sempre buscando também uma linguagem universal, né? Que faça as histórias viajarem e chegarem onde elas têm que chegar, que é no coração das pessoas. E assim, pelo menos do que conheço de vocês, né? A minha aproximação com vocês veio via Ernesto, também, né? Com a professora de Ernesto, e fui tomando contato, sabendo da existência de vocês, enfim. E desde que eu lembro das produções de vocês, uma questão era muito arejada, digamos assim, tinha um quê de um frescor mesmo, né? Que sai da convenção do fazer, dentro de um certo modelo, né? A questão da experiência estética, né? Eu acho que é importante quando vocês colocam a questão do encontro, mas que esse encontro gera a vontade de ir atrás de uma busca mesmo, né? Busca que se traduz na linguagem, busca de um modelo de produção próprio e que confronta alguns padrões, né? Alguns modelos. Interessante é a busca também que vocês fazem em diversas escolas, em alguns ambientes. Em Madrid, vocês, como foram todos? Como é esse périplo aí de buscas, ou cada um para um pouco para um lado? Em Madrid fomos eu, Haroldo e Marcos. Ao mesmo tempo a Ernesto entrou na FTC, né, aqui. A gente estudou numa escola de cinema, Sétima Artes. Era uma escola muito prática, né? A gente vinha da experiência da universidade, e lá a gente encontrou uma escola com uma formação mais técnica, assim, em funções. Haroldo mesmo fez direção de fotografia. Eram cursos mais técnicos que não formavam diretores, mas que a gente podia, né, passear pelas outras funções também.
Em Buenos Aires a mesma coisa, a gente também estudou no SICA, que é a Escola do Sindicato da Indústria Cinematográfica Argentina, e aí foi interessante também para conhecer outras funções. Eu fiz assistente de direção, que é um curso que a gente quase que não encontra aqui. Fiz direção de atores, então a gente foi passeando pelas funções. E no nosso coletivo a gente se reveza um pouco, né? Tem projetos que eu dirijo, tem projetos que a Ernesto dirige, outros que a Haroldo dirige, depende muito da relação pessoal com os projetos. Como esses projetos estão colocados na mesa, né? Na bancada, a bancada dos projetos, de onde vem, de onde vocês costumam... Os projetos eles vão surgindo naturalmente, né? A gente trabalha, temos vários projetos simultaneamente, né? Como a gente definiu, bom, vamos fazer cinema e somente isso, então a gente tem que ter muitos projetos para a gente poder sobreviver. Então a gente tem diversos projetos, tem um projeto agora que a gente está editando, está na montagem, tem outro que a gente está desenvolvendo roteiro, tem outro que está um pouquinho mais avançado, está participando de uma oficina de roteiros, tem outro que a gente está trabalhando ele em festivais. Então os projetos vão surgindo, vão aparecendo e a depender dos editais, né, do que ganha na frente, ou do que aí a gente vai administrando as prioridades. Teve projeto baixíssimo orçamento, projeto que vocês vão editar mais? Como foi essa? Você falou uma coisa bacana, né? Editais, mas ele me parece que vocês não esgotam, vocês também trabalham fora da questão de editais, né? São investimentos de apostas no comecinho do coletivo mesmo, quando não tinha tantos editais, a política de editais não estava tão consolidada, a gente se perguntava muito como é que a gente vai viver dentro disso aqui, né? Tá querendo fazer cinema, mas como é que isso vai dar certo? E a gente começou a fazer curtas pequenininhas de 5 minutos, tem meninos, tem retratos, tem pequeno, que foram curtas que fizeram uma trajetória bem bacana assim, em festivais e que a gente investiu, né? A gente foi e fez ali na guerrilha. Minha mãe fez um pãozinho pro lanche, minha mãe prestou o carro, mas porque quando a gente se perguntava quanto vai custar se a gente for para São Paulo fazer um curso, quanto vai custar se a gente for para o Rio de Janeiro, entrar numa aventura de estar lá um mês e distribuir currículo. E quando a gente colocava essa soma no papel, a gente pensava, por que a gente não pega essa grana e faz um curta? E investe numa coisa em que a gente vai se formar junto na prática aqui em Salvador. E com isso a gente fez os curtas, né? Acreditando que a gente estava se formando e estava formando outras pessoas que também participavam do projeto. Isso foi muito importante porque fazer sem dinheiro a gente se fortalece muito, né? A gente descobre os outros capitais da produção. E isso foi uma base, eu acho, muito importante para a gente continuar junto e fazendo. E aí depois vieram, né, os editais, a política no estado se fortaleceu muito. A gente vem conseguindo financiar os projetos, mas a gente também não pode, né, acreditar que são para sempre. Vídeo que está acontecendo no país hoje. E a gente tem buscado muito internacionalizar os projetos, tem participado de mercados, tem procurado fundos internacionais. Por exemplo, o Jonas foi um projeto que a gente não conseguiu aprovar aqui na Bahia, assim, a gente não tinha muito tempo para captar, a gente apresentou em um edital, não rolou, e o menino estava crescendo, não dava para esperar, então a gente começou a buscar financiamento fora, e a gente conseguiu, né, nos Estados Unidos, o Tribeca, e na Inglaterra, com a Berta Foundation, também um patrocínio para o filme. Então, o Jonas é um filme, aqui na prefeitura a gente ganhou também o edital, mas que boa parte do investimento veio de fora. Então, sempre buscando as formas de tentar o edital, né, tentar também outros mecanismos fora daqui e não parar, né, de produzir. Essa articulação todos fazem? Quem é que tem essa cabeça mais voltada para essa articulação? Eu acho que a gente tem uma coisa bem orgânica. Muito orgânica. A gente sempre, quando a gente começou a ver que a gente ia ficar junto, né? Porque estavam juntos, mas a gente não sabia isso vai ser para a vida, vai ser para sempre. Quando a gente realmente foi descobrindo, não, isso aqui vai ser uma coisa consistente, vai demorar.
a gente percebeu durante os filmes que a gente tinha um gosto muito próximo, né? E a gente sempre tinha um desejo muito forte de buscar fora, né? Quando a gente foi para Madrid, de procurar. Então é de uma forma muito orgânica. Claro que cada um tem os seus talentos, né, específicos, então a gente vai manejando um pouco entre a gente o que cada um tem mais afinidade. Então uma coisa meio de circo. Meio trupe. Meio trupe. E fica uma coisa assim mais espontânea as decisões, uma coisa assim naturalmente. Nessa questão da trajetória de vocês, né, como a gente poderia, assim, sei lá, pontuar, se a gente não fala do quanto a gente fala na hierarquia, mas se a gente fosse traçar uma trajetória, os filmes que foram abrindo, os projetos que foram abrindo caminhos mais robustos, os investimentos mais significativos, né? Se eles foram meio que acaso, ou se tinha, acho que, pelo que eu percebo de vocês, de alguma forma sempre tem uma estratégia. Acho que vocês são extremamente estrategistas, no bom sentido de não... Vocês acatam, me parece, né, do que vejo, né? As questões se relacionam bem com as coisas. Primeiro, eu acho que vocês são super bem-humorados. Isso já é que eu observo a Paulinha na gracinha. Toda vez que eu fico com verdade, puxa. Eu acho que sim, a empatia, as coisas, né? E acho que as temáticas também, vocês sempre trazem temáticas, como já falei aqui, arejadas, e a forma também da proposição narrativa. Também tem o meu frescor, né, vocês... E me parece que isso que eu volto a falar, como uma estratégia, né? Tanto uma estratégia narrativa, como uma estratégia de produção. Como é isso? Eu gostaria que você me falasse um pouquinho disso, como caminho, busca. Né? Foram descobertas. Os primeiros curtas, por exemplo, que a gente fez, foram o Piruetas e Noites de Marionetes. Foram os primeiros editais do Ministério da Cultura lá em 2005, né? A gente filmou em 2006 os curtas. E eram os primeiros, era em película, era 35, o edital pedia que fosse 35mm. E como eram os primeiros, a gente acabou repetindo uma estrutura, né, a estrutura do set. Tinha cadeira de diretor, tinha caminhão cheio de equipamento, tinha funções, claro, tinha as funções, tinha uma hierarquia, né, teve o teste de elenco padrão, publicou, buscamos menino, branco, de tantos anos, enfim, tinha essa coisa mais padrão do cinema. E foi absolutamente frustrante enquanto set, porque a gente não se encontrou dentro dessa estrutura. Bacana, funciona, é assim que faz, não estou dizendo que não é assim que faz, não é assim que faz, mas a gente dentro disso aqui não se encontra. Então tá, não é isso. Vamos sair daqui com essa experiência de que não é isso e vamos descobrir o que é, né, a gente. E aí depois veio o Pornográfico, né, que foi outro curta, que já foi outra estrutura completamente diferente. Aí eu acho que no Pornográfico a gente nasceu de fato como coletivo, né, levantando a bola, passando, trocando, né, construindo uma coisa, e foi um filme totalmente independente também, sem nenhum tipo de apoio. E ali a gente encontrou uma coisa, e isso eu acho que o set sempre está no filme, né, de alguma forma, porque esse foi o filme que deslanchou, assim, foram 17 prêmios, viajou bastante, fez muito festival, abriu muitas portas pra gente na Argentina, né, então a gente foi descobrindo, entendendo, né, o que é que a gente era. Eu acho que a ênfase normalmente é sei lá, na universidade, no discurso que a gente vê, a ênfase estava sempre muito na linguagem. Né, como se o talento principal dos cineastas estivesse apenas em dominar a linguagem. A linguagem, obviamente, tem que ser original, revolucionária. Tem que ser revolucionária. Se não for revolucionária, não serve. Então, quando a gente foi fazendo os filmes, a gente descobriu que a ênfase realmente não estava tanto assim na linguagem. A gente podia tentar revolucionar no modo de produção. A gente podia fazer um jeito de produzir nosso. Né? Então, o cinema tem muitas funções, logicamente já se fizeram muitos filmes até hoje, e existe uma estrutura já testada de que funciona e do que não funciona.
mas você pode aproveitar ela. Eu acho que a grande sacada é você entender aonde você está, né? Porque normalmente a gente fica sonhando com aquelas estruturas de filmes, sei lá, dos filmes americanos, aquela coisa. E eu acho que não tem nada a ver, aquilo não é fazer cinema, é um modo de fazer cinema. Então, no momento que a gente entendeu como se adaptar os nossos talentos com os recursos que a gente tem e o que a gente é aqui, foi quando a gente entendeu de o que era fazer cinema, né? Então a gente revolucionou aí no modo de fazer. O modo de fazer é aquilo que eu falei um pouquinho. Ele repercute, ele bate, ele tem abatimento na estética. Totalmente. Totalmente. E esse Eu é a defendo isso, né? Porque é bacana. essa é a descoberta. Isso é fantástico. Porque, Isso, em vez da ênfase estar na linguagem, a linguagem é um resultado de um processo. Né? A linguagem, ela é sempre... Não sei, eu gastei muito tempo de minha vida nessa coisa da linguagem. E é uma ênfase na linguagem. Eu fui descobrir, né? Eu demorei um pouco para descobrir que a linguagem, ela é meio que fruto de uma necessidade. Você só usa as decisões de posições de câmera, ela vem a partir de uma necessidade de você querer dizer alguma coisa. E muito do que você tem a dizer nasce da condição concreta do que do onde arranjo, você né? está. Que Exato. você tem de... Exatamente. Então a linguagem, ela vem depois, né? Porque quando a gente vê no filme, a gente vê a linguagem, mas para chegar ela é um resultado. Né? Então quando a gente mergulha no que chegou, por que a câmera está ali, veio de um processo. Então isso que foi o que a gente foi conseguindo evoluir, trabalhar durante todo esse tempo. E aí veio o Jonas, que pra gente é de fato assim um divisor de águas no sentido de que a experiência do documentário foi muito transformadora. E a gente não consegue mais fazer uma ficção que não esteja embebida dessa experiência do documentário. Jonas foi um processo muito especial pra gente, assim, que de fato a gente se propôs, a gente não conseguiu mesmo edital, então a gente não vai cumprir cronograma de X semanas de filmagem, né? A gente vai se permitir viver isso aqui. Foi o que a gente falou para Jonas. Ó, Jonas, o pacto é esse, a gente vai viver uma coisa aqui, que a gente não sabe o que vai ser o resultado, mas a gente sabe que pode sair uma coisa forte, potente, a gente acredita nessa história muito. E a gente viveu essa história lá com ele, filmamos em diferentes etapas e ficamos muito apaixonados e muito contaminados por essa experiência, que é diferente de você escrever um roteiro, dar falas para atores, né? Escolher atores que muitas vezes estão dentro de um perfil físico, mas que não tem a ver com a essência, né, daquela história, não tem a ver com aquele lugar. Agora, recente, depois de Jonas, veio Filho de Boi, que é uma ficção com um processo muito documentário. E, de repente, depois de ter feito Jonas, é uma história sobre um menino no sertão da Bahia. Não fazia nenhum sentido procurar um menino em Salvador para viver um menino no sertão da Bahia, né? Por muitos motivos. Motivos de decisões fílmicas, mas também, né, de postura política mesmo, frente às coisas. A gente passa tanto tempo reclamando, a gente quer cota de tela para o Nordeste, a gente quer incentivo para o Nordeste. Aí na hora que a gente vai, pronto, temos aqui, vamos filmar o Nordeste, aí a gente vai escolher um menino do Rio para ser protagonista. Então, né, por muitos motivos, o documentário contaminou e ficou. Né? E esses são dois divisores, eu acho, pra gente. Eu acho que o documentário, ele tem uma coisa interessante que deixa você um pouco livre das referências. Sabe? Normalmente a gente fica vendo filmes, assistindo filmes, e você fica com aquelas referências e tenta meio que repetir isso nos seus próprios filmes. O documentário, ele te deixa, não tem aqui a luz do filme tal, o movimento de câmera do filme tal. Então, um contato direto com a realidade, entre aspas, né, da vida. Um contato direto com a vida que te deixa mais, não sei, você transmite mais quem é você. Você está com a câmera e você vai buscar aquilo que você quer contar, aquela história. Então te permite você ser mais livre, ser você mesmo. Né? Eu acho que essa experiência do documentário foi fundamental assim, para a gente. É impressionante essa questão do documentário, porque a gente já tem, na história do documentário, né, lá, bem lá, ainda em 30. Aí você vai encontrar algumas questões super interessantes, algumas perspectivas que são extremamente atuais, né? Quando as pessoas pensam essa questão
de ficcionar, o que é a questão do real, essas questões que a gente coloca como se fossem questões da contemporaneidade, não, elas estão lá desde a origem. E com este, assim, você vê que há uma renovação do documentário contemporâneo, no caso, no nosso caso, né, o documentário brasileiro, né, muito. Tem até o revisor também de Águas, pós-Coutinho, né? O que é essa questão, o que é você, o improviso, o que é a entrevista, o que é você vivenciar as questões, o que é processo, o que é relação de equipe, o que é estar no quadro, o que é estar fora do quadro, o que é o entrevistador. São tantas questões que o documentário contemporâneo coloca, que ele se torna tão instigante quanto a ficção. Acho que fazer documentário é uma grande questão hoje, tá? Ainda mais quando você vê que eles se cambiam, que é muito difícil, é um gênero, você tratar de gênero hoje, essa barreira é tênue, não existe mesmo, né? E você se permitir como experiência. E por conta disso eu queria saber um pouquinho do que vocês estão falando, estão editando. Você está editando? Filho de Boi, a gente está editando na Argentina. Na Argentina, Filho de Boi. Filho de Boi, só para saber um pouquinho mais. O projeto foi edital? Sim, edital da Bahia. Edital da Bahia, Secult. Quem dirige, quem está na... Como é que está isso aí entre vocês? Quem é o diretor desse. Não, como é isso? Quem está fazendo fotografia, quem está fazendo produção, como é que está isso assim? Esse filme foi a gente filmou em 2016. Então pega aí, ó, tá vendo, Elis? Por isso que eu falei, ó, 2016, nosso... Em 2016, o filme foi filmado. Está sendo editado agora para ser lançado agora. Dentro de alguns meses. Mas Bom, a gente tem essa relação com a Argentina que foi super rica, né? De ter a montagem do filme. Esse cinema é muito ponto de vista, né? Você aproveitar, saber entender a colaboração entre as pessoas e aproveitar isso aí enriquece o filme de uma forma inacreditável. E as redes, né? Que você fala. E as redes. Isso é coisa que Paula falou, porque a gente aqui na Bahia, a gente tem a coisa do diretor, o gênio, que é uma herança total do Glauber Rocha, né? A gente tem essa imagem forte. E eu acho eu acho que existem muitas questões com relação a isso, mas para mim eu acho que o cinema ele é uma das artes mais de equipe, assim, é fundamental, assim. E o diretor, né, o cara que está meio que dando só as coordenadas ali, saber aproveitar a colaboração de cada um deles, isso vai ser misturado de uma forma tão poderosa que os talentos vão se misturar tão profundamente que você não sabe dizer se aquilo foi a decisão de uma pessoa. Lógico que não, é uma decisão de um coletivo, né? Então, foi super bacana poder ter essas pessoas. Então, quando você pergunta isso, a gente nunca pensa, sabe, nas questões da hierarquia. É difícil pensar. Agora, assim, logicamente, cada um tem suas funções. Mas eu não perguntei o cinema brasileiro, certo? Era falar para como expressão, era necessário, certo? Um projeto político, estético e político, né? E que não existia, por exemplo, quando você tem um coletivo, claro que nas dimensões do coletivo é um projeto político, estético também, certo? Do local de fala, né? De tudo isso. E assim, mas não pergunto nessa ideia de ter genialidade, não, mas assim, porque às vezes é um certo revezamento. Jonas é um filme que hoje a gente vê, é um filme de Paula Gomes, por mais que seja do coletivo, né? Assim, que coloca todo o plano 3, mas assim, Paulinha está na cena, tem a presença dela, a voz, certo? Então, isso no registro, não talvez das pessoas que vão estudar também no registro. Sim. Das coisas fica isso, né, da história. Então foi nessa linha, certo? Que a minha pergunta se deu e que você não me respondeu. Ele está fazendo essa volta toda, né? Para dizer que é ele, quer ver? Aqui tem isso, de vez em quando eu faço bagunça, viu, gente? Aí, de vez em quando eu faço bagunça.
aí faço. No Filho de Boi, Herodinho dirige, Ernesto está como co-diretor dele, eu produzi, faço a produção executiva, direção de produção também, a gente escreveu juntos o roteiro, eu e o Haroldo, e Marcos com a arte e o figurino. E todos os 4 produtores gerais do projeto, né? A gente filmou no Sertão, uma equipe muito pequenininha para uma ficção, 20 pessoas, né? Um filme com um elenco grande. A gente fez uma seleção gigante para encontrar o menino. A gente viu 1.500 meninos, todos do Sertão da Bahia. Não dá nunca, assim, eu sou totalmente incompetente, eu não tenho condição de ver 1.500. Todos do Sertão da Bahia, todos de escola pública, todos de zona rural. Ninguém da capital. Foi uma experiência linda. Desse processo nasceu uma série, documentário, que a gente acabou de ser contemplado agora no edital Bahia na tela, do Eterno. É o nosso próximo projeto. Foi um processo incrível, assim, de descoberta de um Brasil que a gente viu na prática como se transformou, como mudou, né? O que é o sertão, depois de todos esses anos de políticas. Isso é muito interessante. Foi, assim, uma coisa transformadora. Isso também é uma coisa do documentário. Que a gente trouxe do documentário. Se você estivesse com a... entre tudo, entre aspas, mas se você tivesse como é uma ficção, você já vai com suas referências e você quer encontrar aquilo que você já está na cabeça. Essa coisa meio que você ficar vazio, sabe, do documentário, de vou ver o que vou encontrar. E quando você se surpreende, você tem uma ideia do que você vai encontrar, mas chega lá, não, aquilo era um preconceito que você tinha, você tem uma coisa mais fresca, você tem outra realidade, uau, e é isso aqui que a gente tem que filmar. Eu acho que o documentário faz muito esse exercício de você, quer dizer, não acho que não é o documentário só não, porque tem muito documentário que já vai com os preconceitos. Já vai com os estabelecidos. Mas é você se desafiar e deixar aquilo, você realmente ir para a realidade, entre aspas, seja lá o que é a vida, sem preconceitos, né? Você pode encontrar coisas que você não imaginava. E aí eu volto, tudo bem, mas assim, uma das coisas, né, que falando desse novo cinema, falando com vocês, como essa, né, eu vou também voltar para um cara que é nosso primeiro, que acho que tem uma cartilha de ensinamentos ali nos filmes dele sobre essa questão de como tratar a casa, o previsto, que é Nelson Pereira de Santos, né? Sim. E hoje, quando eu vejo Jubiabá, eu tenho a mania de ver, é um dos filmes que eu gosto de ver dele, né? Eu encontro várias virtudes, né? Assim, pequenos encontros, pequenos achados em relação com a música baiana, com o samba baiano, com os personagens, com os atores que ele coloca, assim, vários pequenos achados assim, que para algumas pessoas acho que não significa absolutamente nada. Mas para mim é sempre um achado. Né? Então eu acho bacana vocês falarem do que vocês viram de mudança nesse sertão. E é muito importante, porque a gente falou muito importante. E que vem de mudanças nessa questão das políticas públicas. A gente está falando também aqui, além de falar em edital, a gente fala de políticas públicas também. A gente fala, olha, não é só os editais, a gente já tem falado que políticas públicas tem que ser mais abrangentes, mas é interessante como, no caso, né, você vai lá no cinema e se bate com outras questões, com outras, e o cinema como interdisciplinar, o cinema como capaz de captar isso, capaz de sentir, né, essa percepção que eu acho que é dada ao cinema, de ver essas mudanças. Isso, eu fiquei vontade de ver logo. Curioso, né? Porque essa pesquisa, né? Tipo, não dá para filmar sem pesquisa. Ainda é uma etapa do processo que eu sinto que tem muita resistência por parte de quem filma. Uma boa pesquisa transforma o roteiro, transforma a filmagem, transforma o produto final. E a gente teve essa oportunidade, enquanto a gente procurava o menino, de mergulhar nesse sertão e descobrir que esse sertão, né, confirmar que esse sertão não é mais o sertão de vidas secas. Ninguém está morrendo de sede mais, né?
Estou dizendo até 2016, Pode ter agora que vocês coisas mudaram um pouco. sejam permanentes, mas não são essas coisas, não é a exato, não é seca, são completamente outras. diferente. Por exemplo, você O enquadramento. enquadramento. O enquadramento do sertão clássico. Cara, ali na frente, no primeiro plano, é uma imagem clássica, você é uma coisa de não sei, tem um certo exotismo. Hoje eu vejo que é um exotismo, você enquadrar o Mandacaru ali na frente. E outra que foi muito clássico, o diretor de fotografia fez o quadro e ele disse, vamos pra cá porque tem um poste em quadro. Se você soubesse o valor desse poste em quadro, você não falaria isso. Estava tentando fazer justamente limpar a imagem para deixar aquela coisa mais natural, sei lá. Eu não tinha Não, visto porque você não sabe quanta gente andou para esse poste em quadro, deixa ele aí. Não, mas é uma coisa, são as referências, porque a gente foi bombardeado com essas imagens durante a nossa vida inteira, né? Coisa do sertão, aquela coisa bruta, aquela coisa... E realmente isso é outro mundo agora, sabe? Então lá, a paisagem é muito parecida, mas as pessoas não. As pessoas são outras. As pessoas não, as pessoas têm seus sonhos, têm suas alegrias, suas decepções, que são completamente diferentes daquilo que aconteceu, completamente diferente, é outro mundo. Agora, de certa forma, é como você enquadrar esse novo sertão. Né? Como você buscar essa espontaneidade que está ali na sua frente, que está em transformação. E aquele mundo ali. Aí eu falei, por isso que eu falei do céu ali, né? Quando você me falou aí, né? Pois é, aí você já tem, né? O que está, as transformações estão ocorrendo, já estão ali, né? E aí você tem nesse cinema nordestino, né? Essa confluência Ceará, Pernambuco, Bahia, acho que tardiamente até entrando nessa, né, mas exatamente, mas chegando, né, claro, vendo, né, com esse olhar mais, digamos, mais próprio, né, de você poder abrir, tirar essas camadas e ter que ter um olhar sobre aquilo, e que é a partir da pesquisa, do conhecimento. Você trouxe uma coisa fantástica. Claro, você não faz filme algum, não é só documentário, não. Você não faz nada sem ter... Sem deixar o espaço do outro, né? A gente filma muito para criança. E a gente se questiona muito sempre porque filmar para criança e filmar com criança envolve uma série de dinâmicas e de construções, de estratégias também, né? Como é que você escreve e como é que você filma? Vocês tocaram uma coisa bacana, essa temática. A gente trabalha muito para criança. Eu estou com uma mania péssima já de ir na frente, assim, sei lá, como projetando, né, esse universo da infância, o universo das coisas que você acredita. Acho que as pessoas que trabalham com o universo infantil são as pessoas de fé, as pessoas que têm credo, que têm apostas. Né? Com certeza. Enfim, acho que é uma coisa assim de quem tem apostas mesmo, né, e tem no que apostar. Então, assim, como é isso? Como é trabalhar com... A gente sempre... Com as crianças? Com a temática, com a infância, com a questão, às vezes, a infância em risco, a infância, né? Tudo isso que está em jogo. Mas, para escrever para criança, tem três coisas que são fundamentais. Porque tem muita gente que escreve para criança e confia na sua própria infância, né? Na sua memória. Esse é um ponto, né? A memória da infância é importante, tem que estar. Mas, para mim, não é o mais importante. Tem duas outras coisas que são mais importantes do que a memória, porque a nossa memória nos trai, né? Eu, por exemplo, cresci vendo produtos americanos, cresci vendo o Globo, Rio, São Paulo. Não tem nada a ver com a minha vida, eu não posso confiar nessa memória. Entendeu? Eu não posso confiar numa memória que não me mostrou quem eu sou na tela. Então, ela conta, mas ela fica ali do ladinho. Acho que é mais importante o seu olhar hoje sobre a infância e é mais importante ainda deixar um espaço para a criança de hoje que vai entrar no projeto trazer o que ela é. Né? Essa coisa do espaço do outro, do espaço que você deixa para que de fato o filme se construa coletivamente é muito importante. E em Filho de Boi a gente teve, né, essas estratégias, né, de, por exemplo, ninguém leu o roteiro, todas as cenas foram construídas só a equipe, né? Os atores, quem estavam na frente da câmera, não leram o roteiro. Então, cada cena foi construída a partir de um estímulo, né, de uma situação
de como eles viveriam isso na vida real e construíam na hora, cortavam na hora. Então a gente não tem nenhum take igual ao outro. Cada take é diferente, né? Foi tudo construído de forma mais improvisada. Teve um trabalho forte de preparação de atores também. A gente trabalhou com Fátima Toledo, ela foi pro Sertão com a gente, participou de todo o processo, desde a procura dos atores, continuou com a gente até o corte final também, assim, foi bem parceira nesse sentido. E outra coisa que aconteceu que foi muito bacana foi que ao invés da gente, né, construir a arte do filme, construir cenários, preparar roupas, né, costurar roupas ou comprar roupas, a gente montou uma banquinha na praça da cidade, compramos roupas e estimulamos as pessoas a virem trocar pelas roupas que a gente tinha comprado. E aí as pessoas vinham de uma forma muito afetiva. Essa bota aqui, meu avô, que era vaqueiro, usou a vida toda, eu quero muito que ela esteja no filme. E aí trocavam por uma bota nova. Então essa parte que é de objetos, que é de roupas, que é de coisas físicas, já vinham cheias de afeto, de memória, né, de coisa que ia acrescentando mais na pesquisa, que ia deixando o processo mais bonito e que ia também deixando a gente mais unido com o lugar, né? Porque também isso me incomoda muito, as coisas de você ir filmar uma comunidade, fazer um estrago e ir embora. Então isso para mim é uma inquietação gigantesca. A do cinema dos sonhos é que se fosse discreto é muito difícil. Se você fosse discreto, as pessoas nem perceberiam que você estava filmando. Eu acho que a gente conseguiu alguns planos. A gente conseguiu. Que tem os famosos figurantes, que são difícil de você ter um figurante real num filme. É uma coisa muito simples, mas é tão difícil. E a gente tem momentos que a gente está filmando, mas ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, e a gente tem os figurantes reais, cruzando a rua, não sabe, né? A gente está por ali. Então essa é uma coisa de interferir o menos possível. Isso é uma coisa muito perigosa, isso que eu estou falando, porque os mal intencionados usam isso. Não existe. Filmar e interferir. Você está filmando, você filma um encontro, né? Mas que a gente consegue de alguma forma isso. E nada mais é do que você buscar algo fresco, né? Da tua intenção, aí você cria aquilo, aí você da tua construção, acho que tudo isso você vai construindo e vai buscando, busca. Isso, é uma busca. Busca, e você vai chegando próximo ao que você, né, prospecta, ao que você deseja. Esperar o inesperado, né? Essa coisa essa relação com o figurino, com as roupas, com os afetos, tá tudo na série, né? Tudo? Na série. A série, não, na verdade a série a gente ainda vai filmar. Tá tudo no filme, tá tudo no filme. Porque a série a gente vai filmar. A série chama Uma Vez um Sonho, porque durante a pesquisa, né, dos meninos, a gente sempre chegava através da escola pública. E foi muito forte perceber como a escola no interior estava funcionando como plataforma para os sonhos daquelas crianças que já não são mais os sonhos que a gente imagina que elas têm. Tipo, a gente chegamos num povoadinho aqui, íamos na escola, né, já tinha feito contato prévio, e aí a gente passava de sala em sala dizendo: oi, estamos aqui fazendo um filme, a gente quer saber quem aqui tem um sonho e já está lutando por ele. Se você tiver um sonho e já estiver lutando por ele, quiser conversar com a gente está ali no pátio e aí vocês podem vir. Sem nenhum tipo de perfil físico, nada. Só precisava ter um sonho e estar lutando por ele. E a gente se deparou com as respostas mais incríveis do mundo, assim, tipo, a gente conheceu meninos que querem ser bailarinos contemporâneos, mas que os pais são evangélicos e não vão deixar. Ou uma menina que quer ser jogadora de futebol, mas na escola só tem time de menino, não tem time de menina e ela não consegue jogar. E aí a gente foi vendo como a escola estava dando conta desses novos sonhos. Ou um menino que disse: meu sonho é ser arquiteto, porque meu pai é pedreiro. E eu quero de alguma forma seguir uma profissão parecida com a dele. Ele não quer ser pedreiro, ele quer ser arquiteto, né? São esses meninos que são fruto de todas as transformações do país e que estão olhando mais adiante do que a gente, inclusive, né? E como é que a gente dá conta, enquanto sociedade, enquanto escola, de abraçar esses sonhos dessas crianças hoje, num país que, inclusive, está proibido sonhar agora. Pois é. Então, tipo,
muitas coisas. E a série... Se torna mais urgente É. ainda, né? Trabalhos como esse se tornam mais urgentes, né? Mais Ele necessários. questiona. E a série vai ser filmada sempre dentro da escola, vai remexer nesses sonhos Ele e como a gente questiona está se preparando para isso. Que sempre falava, né? Você vê que é um Brasil totalmente com um potencial gigantesco e que normalmente ele é dito que não é possível porque é um país pobre, porque não tem jeito, porque nunca vai chegar, porque está no sangue, nunca vai dar certo. E isso é uma mentira gigantesca, muito eficiente, né? Muito É eficiente. porque tem que acreditar no imaginário, né? Exatamente, uma autoestima ela fica eliminada e o sistema funciona. É um negócio muito bem feito, assim. É uma forma da elite manter o seu status quo de uma forma muito sofisticada, né? Eles são extremamente eficientes nisso. Ou seja, você mantém toda uma população num país gigantesco que é o Brasil, né? Abaixo do amarrado. Impressionante. As amarras sacudiram a situação. Vamos ver, né? E esse negócio vai mudar. A gente acredita, depois né? Que balança, depois que balança. Cheirinho da alegria, é difícil esquecer. Esquecer, né? Vamos apostar nisso. Vamos apostar. E esse cinema que aposta nisso, esse cinema que aposta nesse vigor, acho assim, aí eu tenho sido extremamente contemplada. Está conversando com vocês, Que ótimo. de vocês estarem fazendo Nossa. isso, de ter a oportunidade de estar dividindo com os nossos alunos, assim, essa experiência de vocês, até acho que não assim, nessa situação, talvez um caso mais amplo, vocês estiveram, né, com o Jonas lá, já conversando com algumas, a gente tentar abrir mais, trazer mais que os interesses. Porque muitas vezes eu colocava algumas questões que vocês deram clareza de questões assim que eu às vezes não conseguia exprimir, como é essa questão da produção no rebatimento da estética. Que às vezes, como eu comentava com o grupo, eu dizia, olha, a forma de produzir, ela necessariamente ela impacta no produto, ela vai bater lá, ela... E vocês às vezes, né, não se dão conta disso, e a questão dos encontros, tudo isso a gente tem discutido muito, mas eu acho que é muito rápido também o período que se passa na escola, né? É muito rápido, né? Quando você vê as coisas já... É um momento, eu acho que a gente está vivendo um momento que o grande debate, o que a gente mais tem que refletir, eu acho, aqui dentro do cinema baiano, inclusive, é sobre as histórias que a gente quer contar, né? Que essas histórias dão conta desse tempo, né? Que cinema que a gente está fazendo. Isso do enquadramento, é bom isso daí, sabe? Porque esse enquadramento como a da Carol no primeiro plano, se a gente for ver, assim, lógico, mas tem... Normalmente, essa imagem foi feita não foi feita por um baiano, né? A gente viu nos filmes, não eram filmes de baiano, mas tem o nosso santo, mas tirando o santo, as novelas, né? Principalmente a infância. O santo não queria ser santo, não. Não, concordo, o santo não queria ser santo. Não sei disso. Mas a infância dos anos 80, 90, né? Foram as novelas, né? A referência, né? São as novelas. Então, normalmente, é esse olhar estrangeiro. Eu acho que a gente meio que vai se apropriando das ferramentas, né? Da câmera, da ilha, e vai, né, querendo contar as histórias da forma como a gente quer mesmo contar nossas histórias. A Bahia, já antes até do ciclo do cinema, era, né, gente? As produções vinham para cá, produções internacionais, produções como cenário. E para querer enquadramento não só do sertão, mas aqui no cada cidade, da praia, da igreja, né, da arquitetura colonial, né, dos nossos símbolos, né? E daí faziam realmente umas questões assim, muito afastadas, né? O próprio Pagador de Promessas, que foi algo que, um divisor, aí uma questão também colocada dentro do ciclo baiano, do CIPS, podia ser, né? Mas que projeta também o país, né? Que projeta esse cinema que começa a ser articulado aqui e abre algumas questões. Então, assim, para que a gente possa ter
feição própria, até o Circo Baiano ele traz a feição própria, né? A grande feira, Sim. vai trazendo as questões outras que não aquelas, né? Exato. E depois desemboca, o nosso santo vai embora, né? Vai levado, certo? E vai todo mundo no refluxo, não é só ele, vai que ele traz também um bocado de coisa. Vai. E tem todo o quê? Depois nós vamos voltar a produzir no cinema dos anos 70, né? No surto, na questão do... Não gosto de falar do underground um pouco, né? Do underground. Sim. E se arrasta aí para voltar a fazer curtas-metragens. A nossa expectativa nos anos 80, né, de um polo de cinema na Bahia, ou de questão de produção, porque, veja, se imaginou que aqui se reuniria, ia alugar os equipamentos, trazer as questões, e com a dificuldade, a gente não tinha escala, a gente não tinha consistência, assim, a gente não fazia para errar. Claro. Né? A gente tinha, então, quando se saiu da questão do Super 8, das questões, e quando acho que o primeiro edital quem ganhou, do pessoal do Super 8, foi Fernando Belles, que ganhou o edital de 35mm, se não me engano, com o Malês. Não sei, você lembra se foi o Malês? O edital que Fernando ganhou, o primeiro, né? De uma série de outros, depois Edgar também ganha, com Lamarca, vários outros, assim, eu estou falando do contexto de 80 disso, né? Dessa produção que não tinha sequência, né? Era de uma hora as pessoas juntavam, você tinha uma produção constante, muito do documentário de Siri, também, né? A produção de Guido, a produção de Tuna, o Rino Marconi fotografando essas coisas assim, mas eram ali, né? Na luta, e na luta. E de acordo com o recurso que tinha, com os equipamentos de fora, e também você manda um filme, né? Vai fazer fora, volta a dificuldade imensa. Depois, quando começa um pouco até, não, olha, tem que filmar, tem que voltar a fazer longa, aquela velha história da Bahia, o que seja, o primeiro edital. Aí vai ter outros contextos também, são vocês que saem de outras escolas, as primeiras escolas de cinema, as pessoas que querem fazer já com uma certa, dentro de uma sistemática, dentro de uma organização mínima, que vocês procuraram essa organização. Não que ela seja hierárquica, mas que ajudassem vocês a encontrar esses caminhos. Enfim, e nisso essa produção também vai ser com seus erros e acertos, essa ideia. Nós não temos indústria, não temos cinema industrial, não podemos ter esse esquema hierárquico industrial. Não podemos. Vai dar problema, vamos falar outro nome mais feio. E vai ser caro. E vai ser caro e vai ser feio, vai dar tudo errado, certo? Aí a gente vai dizer, olha, nós somos nossa incapacidade, né? Enfim, eu acho que esse caminho de buscar, certo? Uma forma própria é o caminho que vai nos trazer, realmente vai nos posicionar, vai trazer, afetar nossa linguagem, vai trazer, né? Enfim, por conta dessas questões todas, até a gente, quando falo só como produção, para sair do edital, para sair um pouco de políticas públicas, assim, para vocês, o que facilitaria fora o edital também, o que seria importante para a gente complementar políticas públicas, né? Porque a gente tem alguns editais que já tiveram, editais de distribuição, editais de alternativas, que foi interessante. No momento a gente teve esse último edital que foi fechado nas séries, né? Sim. Algumas pessoas que nós entrevistamos se colocaram um pouco céticas, assim, porque nós não temos estrutura de fazer série, então se sentiram um pouco aprendendo, mas achando que era um aporte muito, tiro certeza, assim, só séries nesse momento, que talvez se diversificasse um pouco, ajudaria outros segmentos também, mas enfim. Eu acho que o aporte às séries é muito bem-vindo, viu? Porque é uma coisa que tem funcionado, a regionalização da produção tem funcionado muito através da TV, né, dos editais de TV. Isso é muito rico, isso nos forma também, assim, nos dá prática, né, para o cinema, se o cinema é um objetivo maior. E as séries podem ser produtos muito interessantes também. A gente não precisa repetir as séries que a gente vê. Eu acho que a gente pode propor formatos de série muito mais interessantes
do que o que a gente tem assistido. Assim, estou falando das séries grandes, né? Desse mercadão de série internacional. Eu acho que a gente pode fazer coisas nossas e muito valiosas. Assim. Acho que o aporte é super bem-vindo. E o cinema, a gente ainda tem esse entrave terrível de que as salas são capital de fora e as salas projetam filmes de fora. Então, esse entrave das salas inviabiliza totalmente uma formação de público consistente para o cinema brasileiro. Porque não tem onde assistir filme brasileiro no cinema. Assim, ainda é muito difícil. Melhorou. Mas a gente sabe, por exemplo, a gente teve com Jonas, agora foram 22 cidades, né? E nem todas as cidades a gente conseguiu o horário cheio da semana, né? Às vezes era dia de quarta, era dia de sábado. A própria distribuidora sofre isso, né? Quando tem um filme brasileiro nessa relação com o exibidor. Então isso ainda é muito complicado. É muito desigual, né? Isso ainda é muito desigual. Não tem nenhuma... Não é brincadeira. Não é da vírgula. Não tem, é muito difícil. Se fosse da vírgula, era legal. Nem chega nisso. Não, nem isso. Então fazer... é difícil. Para onde? Onde escoar? Onde é que escoar a produção? Certo? É difícil. Esse é um problema muito grave ainda. Porque se tivesse sala e se a formação de público funcionasse nesse sentido e a gente minimamente tivesse um esboço de mercado com esses filmes independentes, que não é situação, claro, Globo Filmes, não é isso. O que eu acho interessante é que mesmo com toda essa oxigenada que se aconteceu com o cinema brasileiro nos últimos anos, você vê que foi um esforço muito gigante, mas assim, que se conseguiu muito pouco, mas a quantidade de pessoas que assistem o cinema brasileiro hoje é muito maior. Existia um preconceito gigantesco antes. As pessoas diziam que até a língua portuguesa não era cinematográfica. Acontecia isso. Sim. Mas hoje em dia você tem isso como se fosse muito pequeno mesmo com um monstro, sem sair do lugar, ele está lá. Ou seja, o potencial inacreditável de cinema que a gente tem no Brasil, que está desperdiçado. E vocês falaram uma coisa legal que também, por exemplo, a rede de escolas, né? A gente usa muito pouco, né? Muito, porque a gente precisa... Hoje, eu vou até muito mais além, sabe? Você já tem ali algo que... Os coxinhas, eles existem. A ausência de... Porque eles não assistem cinema brasileiro. Pois é. A ausência de Claro, sala eles de assistem filmes americanos. É lógico, a existência do coxinha está relacionada diretamente por conta do cinema de Hollywood, nas salas de cinema. Uma ausência de... Aquela senhora ainda dos anos 50 que imagina que bateu panela, que ainda acredita na Não, ela roda acredita de na vida. ideologia Sim, daquilo ali. de A que ideologia tudo que vai está ser... presente nos cinemas americanos. Porque se a gente tivesse uma rede de salas públicas de qualidade, consistente, como o formato da Argentina, porque a Argentina tem uma rede de salas públicas em várias cidades da Argentina e todos os filmes que são patrocinados pelo Inca, que é a Ancine deles, tem estreia garantida nessas salas. E os preços são acessíveis, porque a população não vai poder ir para o Cinemark domingo porque custa, não sei, R$50 o ingresso de cinema. Aí que eu acho que há uma questão das políticas públicas, né, cinematográficas, ir além do edital. Então, assim, você tem que realmente investir, voltar a ter... Mas a televisão, a televisão comercial, a televisão aberta. Mas veja bem, que a televisão tem um alcance, mas as salas são importantes ainda pela experiência, né? Que é uma experiência ainda diferenciada. Tinha um projeto e muito também do Mercosul audiovisual, né? Que agora deve ter. E também, veja, o que eu sinto falta também é de você ter ainda uma estrutura de apoio mais adequada, assim, né? Mas, assim, por exemplo, agora com a questão do digital, o investimento, um pouco em equipamentos também, algo que, um parque que garantisse um pouco as produções se movimentarem com mais desenvoltura. Certo? Os equipamentos? No geral, um parque, por exemplo, as instituições públicas, como a Dinas, que já teve algo em termos de equipamento, mas com uma manutenção mais eficiente, certo? Hoje em dia acho que não se pensa muito em termos de políticas públicas, certo? Você ter também algo de apoio às produções. Sim. Você tem, aí eu vou falar de novo, eu sempre falo isso, mas assim,
a experiência lá de Pernambuco do Porto Digital. Não sei se vocês já... Sim. Né? Puxa, então hoje você tem lá, você não precisa sair dali para fazer nada. Tudo você faz o filme inteiro lá. Você não sai para nada. Né? E isso eu acho que tem impactado também na produção. Né? E assim, um acordo que entre a própria sociedade civil, a associação, os produtores, os cineastas, a universidade. Então o arranjo institucional foi bem construído. E fruto da luta também, fruto da militância das pessoas. E tem resultado, me parece assim, bem produtivo. A última vez que eu estive lá, tem uma incubadora, tudo bem, se você a Cláudia Assis precisa estava lá, incubado no Porto. Tinha uma série de filmes de animação de longa, trabalhando no áudio. Era áudio, porque o áudio é de ponta, assim, enfim. Acho que essas questões também ajudariam a gente, como já teve alguma coisa do Polo Nordeste, de juntar essa experiência, a gente ter mais acesso lá, chegar mais natural, no Ceará também está com o Polo. Enfim, da gente conversar mais para... Até a gente conversar entre a gente mesmo, acho que conversar entre a gente já começa, né? Já começa e a gente... Porque aí a gente vai conseguir formar essa... Isso que a gente vai ter que ir para a trincheira, então já sabe que não é só a guerra dentro, vai ter para a trincheira, né? Que não é, porque as coisas não estão... Eu acho que você fala uma coisa bacana, né? Assim, ó, já provou, é difícil a gente retroceder, tá? Mas a gente está sendo tão mexido nessas questões, na universidade mesmo, a gente tem sofrido tantos abalos, entendeu? A todo tempo, a toda coisa que a gente tem que também se encontrar para poder pensar em estratégia de reação mesmo. Total, totalmente. Vocês estão lá, bacana, vocês estão lá fazendo isso, agora isso tem que ser amplificado, a gente tem que ver isso, a gente tem que saber disso, tem que divulgar isso, tem que dizer isso. Acho muito importante essa série que vocês trazer, olha, o que a gente encontrou lá. Sim. Né, de mudança. Sim. A gente, é muito legal, porque o tema do que a gente fala é muito importante também. O filme mudou bastante tudo, a gente ficou realmente bastante feliz. No momento não, porque as coisas estavam mudando muito rápido, mas eu acho que o legal é que a gente soube aproveitar essa surpresa, né, de você ter aquela coisa e imaginava que era de um jeito e era outro, completamente diferente. Isso em todos os aspectos. É bom ter o saque de poder refletir, ir acompanhando isso e poder ver as mudanças e as coisas mudam, refletir, né? Porque o set, às vezes, ele é uma estrutura tão gigante, é um monstro que te consome e que você não consegue de fora, raciocinar. Vocês conseguem, vocês têm essa unidade de vocês, certo? Tem um apoio de vocês, da conversa entre vocês, um está vendo o que o outro não está vendo, entendeu? E a estrutura enxuta, eu acho que é muito importante, sabe? Não dá pra ter gente no set. Não dá pra ter. Pra mim, pessoa desocupada no set é um pepino. Claro. Porque vai mexer com o povo da cidade, vai conversar na hora que o técnico de som precisa de silêncio e vai me pedir fruta na hora que eu tô preparando a coisa. Uma das coisas mais terríveis que eu vi na vida, eu fiz a produção de um curta, né? Eu fiz o roteiro de produção dela, né? Que eu digo que eu nunca mais na vida, eu nunca mais quero essa experiência, certo? De ter, era uma coisa mega e sem necessidade, eu não entendi. E como aquela coisa mega... Mas eu acho que o foco deveria ser isso, a você inventar seu modo de produzir. Porque a gente aprende que aquelas funções são como ditas, sei lá, nas pedras escritas por um ser divino. Entendeu? O santo era maravilhoso. Ele quer revelar ele, mas ele dizer que o santo era maravilhoso. O santo popularizou uma frase incrível. O santo popularizou uma frase incrível. A ideia
câmera na mão e ideia na cabeça. Que não foi do santo. Mas ele popularizou. Ele o santo popularizado para ele. Ele abençoou. Do santo. Ele abençoou. Ele popularizou. Certo? Mas isso é muito interessante. Eu acho que independente de ser, porque eu acho que a gente tem uma influência muito forte dos Estados Unidos e a gente tenta copiar esse modelo, né, com aquelas estruturas, aquela coisa toda. E é um desperdício. Muito que a gente descobriu isso foi na Argentina. Os sets da Argentina eram extremamente enxutos, produtivos. Eram um roteiro extremamente trabalhado, muito planejado, muito testado. Os nossos roteiros, agora não, estou falando o grosso da nossa história, em geral. A gente gostava mais de partir logo para a ação. Eu vou logo ver o que acontece lá. Então a gente não trabalhava tanto no roteiro. E dava alguns problemas no set justamente para tentar solucionar alguns problemas de história. De roteiro. Então a gente aprendeu muito na Argentina que as equipes muito enxutas também fazem filmes bons. Então isso foi muito inspirador. Jonas é um filme que está dentro disso também, né? Outros filmes, né? Porque, eu acho que sim, acho que tem. Aí volta alguns filmes feitos fora do eixo. Vamos falar de Nordeste, a gente está falando muito dessa coisa nossa, né? Com essa ideia também de não ser apenas pelo cair no caminho do experimentalismo, mas ele quer inovar a linguagem, quer uma questão narrativa e quer também, certo? Falar desse local de fala nosso, certo? E que ela repercuta e que traga benefícios para... Aí você tem essa questão, né, de por que eu tenho que falar com o público, tem que voltar para lá. Eu fui lá, fui no sertão, trabalhei no sertão, vi outra realidade no sertão. Eu quero que o sertão veja meu trabalho. Lógico, não. Né? Claro. Meu desejo. Não é só o meu desejo de fazer algo diferente do sertão, não. Eu quero que volte para lá. Eu entendo isso quando vocês colocam. O meu desejo primordial como realizador de filmes é o desejo de contar uma história. E para isso envolve completamente a essência, é chave nessa equação do público. Eu tenho um total desejo de contar a história e quero que essa comunicação... Não qualquer história, né? Nossas histórias. Do nosso lugar agora, de contador o mais de história. interessante, porque isso parece uma coisa muito estranha, não sei e tal. Mas eu acho que o mais interessante é que o desejo de conversar, tem várias armadilhas. Porque o caminho de você querer conversar com o público não é fazendo pesquisa de mercado para perguntar para o público. O que vocês querem? O que vocês querem ver? Porque isso é subestimar muito o público também, aí você né? vai fazer o filme é um paradoxo, uma coisa interessante. Porque o melhor caminho para você fazer um filme para o público é fazer um filme para você mesmo. É fazer um bom filme. Um bom para você. O único parâmetro que você tem é você, assim, você no nome da equipe, do grupo que está se fazendo. Você tem que rezar para o seu gosto, alcançar o maior quantidade possível, de que seja o maior possível. Mas é todo gosto, é a questão da própria eficiência. Claro, para ele, exatamente, para ele se fazer amplo, plural, plural, o mais estendido possível, certo? Dentro de outras condições que não aquelas que querem ver rejeitou, aquelas que não nos interessam, né? Acho que esse é o desafio. Acho que esse é o desafio. Esse é o desafio que vocês estão, nós, né? As meninas todas aqui, né? Estamos imbuídos, né? E eu vou ter que entregar as cadeiras para mim demandar a sala. Eu falei que essa terminava às 6, mas a conversa tá boa. Agradecer muito a vocês. Tá bom. E assim, agora isso, assim, continuar a conversa, né? Que eu acho que não nos exaure aqui. Desejar muito, ver logo quanto é que vocês imaginam que esteja pronto? Segundo semestre. Segundo semestre. Um caminho longo. Um caminho longo, mas enfim, cheio de outras coisas, né? Ainda sobre esse processo de, por exemplo, de você atingir público e atingir para as salas, tem como você relatar que chegar na sala é complicado. Né? Você chega fatiado, você chega nos horários complicados, enfim, tal, etc. Então, eu acho que recentemente, essa semana, acho que foi
Eu acho que também é o país, eu não sei qual é o teu, geralmente você passa a ler o jornal de fora, porque dá mais informações do que jornais no local, né? É sobre essa questão da plataforma, que os filmes, tem essa queixa, que você não acha, bicho de cabeça você não encontra, porque ele não está na plataforma atualizada da demanda, do VOD, sim. Né? Então, você procurar o SoundCloud assim, você também não acha. Eles não entram no Netflix, eles não vão entrar nessa estrutura Netflix, Net, porque eles foram feitos sem pensar nessa plataforma. Mas você falou que acho que o Jonas o Jonas está no iTunes, né? Todas as plataformas. iTunes, Vivoplay, Google Now, NetNow, está em todos. Em todos, então assim. Mesmo os contemporâneos de vocês, um pouquinho atrás, não pensaram nessa possibilidade, talvez. Então está sendo um passe. Porque assim, a sala é um cartão de visita, que você passou naquela sala e tudo mais, mas depois ele vai ter uma continuidade. Tem uma vida maior. Se quiser que ele tenha uma vida maior, ele não se reduz à sala. Em termos de organização, tem que pensar mais amplo, né? Só uma coisinha. Em termos de organização, como é que você vê o panorama atual do cinema aqui na nossa terra, no momento? Eu acho que está se que organizando. com muitas conquistas, assim, muita gente filmando, muita coisa boa acontecendo, mas também com muitos desafios, né? Assim, tipo, não dá para parar de pensar no contexto de hoje que a gente está fazendo cinema na Bahia e quantos diretores negros estão filmando, quantas diretoras negras estão filmando. Então, isso não pode estar desconectado do cinema que a gente faz também, muito mais além de lugar de fala. A gente precisa discutir isso e precisa encontrar as maneiras de se associar, se for preciso. Ou eu acho que isso torna ainda mais potente a ideia de que o momento é de pensar no que a gente tem a dizer, muito mais no como, né? Porque a gente sabe que hoje a gente filma com celular, se for preciso, faz um curta com celular, tem um amigo que tem um computador, que não é nem um computador bombado, mas que edita. E se não tiver onde passar, a gente coloca na internet. Então acho que é um momento muito mais de refletir sobre as histórias. O que é que a gente quer dizer? Quem somos nós, né? Onde estamos frente a tudo que está acontecendo. Então acho que eu enxergo por aí. Acho que é uma oportunidade.